Olá, pessoal! Eu sou a professora Álida e hoje vamos aprender sobre adição e subtração de frações. Mas antes de iniciar a aula, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei e ative as notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Então vamos lá! A gente tem duas formas de somar e subtrair as frações, que é quando os nossos denominadores são iguais e quando os nossos denominadores são diferentes. Quando nossos denominadores são iguais, o que a gente faz? A gente vai repetir o denominador e vamos somar os numeradores. Lembrando que o denominador é a parte de baixo da fração e o numerador é a parte de cima da fração. Então, aqui no caso, para a gente conseguir resolver isso aqui, o que eu faço? Vou repetir o numerador, que no caso é o 7, e aqui eu vou somar os numeradores. Então, vai ficar 2 mais 3, que é igual a 5 sobre 7. O segundo aqui, a gente tem uma subtração. A subtração é a mesma ideia aqui da adição. A gente vai repetir o denominador e vamos fazer a subtração dos numeradores. Então, vamos repetir o 8 e vamos fazer a subtração aqui dos numeradores. Então, 5 menos 2, que vai dar, então, 3/8. Vamos fazer alguns exercícios. Olha aqui, temos aqui uma fração com denominadores iguais, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo anterior. Vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 7 mais 2, 9. E aqui embaixo, a gente repete o denominador. E quando a gente tem mais de duas parcelas, a ideia é a mesma, tá? Como que os nossos denominadores estão todos iguais, eu vou repetir o 5 e vou somar aqui, ó, o 7 mais 3. E temos aqui também uma subtração, menos o 4. Então, resolvendo 7 mais 3 dá 10. 10 menos 4, 6. Então, a nossa resposta seria 6/5. E quando os nossos denominadores são diferentes, o que a gente faz? Como a gente tem aqui, ó, 2/3 mais 3/4 e o 3 é diferente do 4, eu preciso fazer o MMC, ou seja, encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Tá? Então, sempre que os nossos denominadores forem diferentes, preciso fazer o MMC. Vamos fazer aqui, então, no cantinho, o MMC de 3 e 4. Fazendo aqui, então, a fatoração desses números. Consigo dividir por 2, pelo menor número primo possível. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Consigo dividir novamente por 2, vou repetir o 3, e aqui 2 por 2 vai dar 1. Dividindo agora por 3, aqui vai dar 1, e eu repito o número 1. Então, para mim achar qual que é o MMC, o mínimo múltiplo comum, eu tenho que fazer a multiplicação entre os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que o MMC entre 3 e 4 é 12. E agora, como que eu faço para encontrar o numerador? O que significa a gente ter encontrado aqui, ó, o nosso MMC? Significa que o mínimo, no caso, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Então, esse 3 aqui virou outra fração agora com o denominador 12. Então, a nossa fraçãozinha aqui, ó, que era 2/3, virou agora outra fração cujo nosso denominador é 12. Olha só, de 3 para 12, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 4. E se eu multipliquei o 3 vezes 4 aqui embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui em cima. Então, aqui também vai ficar multiplicado por 4. 2 vezes 4, 8.
Então, quer dizer que o 2/3 virou agora 8 sobre 12. Então, aqui, ó, em vez de eu somar o 2 com 3, aqui eu vou somar o 8. Mais... E essa fração aqui, 3/4, quanto que virou? Vamos ver aqui. Antes era 3/4 e virou um denominador 12. O 4, para virar aqui em 12, eu tive que multiplicar por 3. Então, se eu multipliquei embaixo por 3, eu faço a mesma coisa em cima. Também preciso multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Então, quer dizer que aqui, ó, eu preciso somar com 9. Então, o nosso 2 virou 8 e o nosso 3 virou 9. Então, é só somar 9 com 8, que vai dar 17 sobre 12. Eu poderia fazer essa mesma operação, em vez de eu fazer essa continha toda aqui, o que eu posso fazer? O 12 aqui, eu posso usar a técnica de dividir pelo de baixo, dividir o 12 por 3, que dá 4, e olha só, era justamente o número que a gente encontrou aqui, ó. Porque por 12 dividido por 4, dá o 3, né? Então, o que eu faço? Eu faço 12 dividido por 3 e encontrei o 4. Então, eu sei que número que eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu multiplico o 4 aqui, ó, por 2, que dá 8, tá? Então, tanto que faz fazer desta forma, como encontrar aqui a fração equivalente. A próxima. Aqui. Eu tenho que fazer o MMC entre 3 e entre 6, porque os denominadores aqui estão diferentes. Então, fazendo o MMC de 3 e de 6. Dividindo pelo menor número primo possível, que é o 2. 3 não dá para dividir, então eu vou repetir. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Consigo dividir ambos por 3, que vai dar 1 e 1. Então, quer dizer que o MMC entre eles aqui é 6. Então, o nosso denominador aqui vai ser 6. Eu posso colocar também, em vez de eu colocar o 12, igualzinho a gente colocou aqui em cima, junto, já, né, colocou um só denominador, colocou uma barrinha para os dois, eu posso fazer separado também. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, colocar 6 e depois o menos o 6 aqui. Tanto que faz eu já colocar o 6 como um denominador só ou colocar separado depois juntar. Faz diferença nenhuma. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Temos que encontrar quais que são os numeradores. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima. Ou achar a fração equivalente, igualzinho a gente tinha achado no exercício anterior. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, aqui, ó, eu tenho tudo sobre o mesmo denominador, que é o 6. Vou repetir o denominador e fazer 10 menos 4, que daria 6 sobre 6. E a gente sabe que 6 sobre 6 é igual a 1. Vamos, então, fazer mais alguns exercícios. Olha só, denominadores diferentes, tem que fazer o MMC de 2 e de 5. Vamos fazer aqui no cantinho. 2 e 5. Aqui, no caso, como o 2 e 5 eles são primos entre si, a gente nem precisaria fazer o MMC, bastaria a gente multiplicar 2 vezes 5. O que significa os números ser primos entre si? Significa que eles não têm nenhum divisor em comum. Então, como eles não têm nenhum divisor em comum, a gente não precisaria nem fazer o MMC, basta fazer a multiplicação deles. Mas vamos fazer o MMC aqui para a gente reforçar. 2 dividido por 2 vai dar 1, e aqui eu repito 5. 5 por 5, 1 e 1. Olha só, tá vendo que é o próprio, quando a gente faz a fatoração, os números aqui, ó, são os próprios fatores, que é o 2 e o 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, quer dizer que o nosso denominador está todo sobre 10. Encontrando os numeradores, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2,
4. 5 mais 4, 9. Vou repetir, 10. A segunda continha. Aqui eu tenho a soma de 3 frações. É a mesma ideia, tá? Vou fazer o MMC do 2, do 5 e também do 3. Então, 2, 5 e o 3. Fazendo aqui o MMC entre eles, divido por 2, que vai dar 1, repito 5, repito o 3. Divido por 3, que vai dar 1, repito 5, aqui 1. E eu consigo dividir agora apenas por 5, que dá tudo 1. Tá vendo que os números também são primos entre si? Aqui, ó, na nossa fatoração, quando a gente fatorou, deu exatamente o número 2, o número 3 e o número 5. Significa que eles são primos entre si, que eles não têm nenhum divisor em comum. Então, aqui, novamente, eu não precisaria fazer o MMC. Bastaria fazer a multiplicação entre eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, aqui está tudo sendo dividido por 30. Encontrei o denominador, preciso encontrar o numerador. Como que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 30 dividido por 2, 15. Vezes 1, 15. Mais 30 dividido por 5, 6. Vezes 1, 6. Mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Somando aqui, vou ter 15 mais 6, que é 21, e 21 mais 10, que é 31. Então, aqui daria 31 sobre 30. A terceira operação. Tenho aqui o MMC de 2, preciso fazer o MMC de 2, de 6 e de 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 2, 6 e 3. Percebam que esse número aqui, eles não são primos entre si, tá? Por exemplo, o 6, ele possui divisor em comum com o 2 e também com o 3. Então, vou dividir por 2, pelo menor número primo possível, que vai dar 1, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 3. Consigo dividir agora por 3. 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que o MMC é o número 6. Então, encontrei o nosso denominador, que é 6. O que eu faço agora? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Repito o sinal aqui, que é menos. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 2, 2. Repito o sinal aqui, que é mais. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E agora basta fazer a nossa continha. 9 menos 2 dá 7. E 7 mais 2 dá 9. Então, aqui ficaria 9 sobre 6. Consigo simplificar essa operação aqui, essa fração? Sim, consigo dividir os dois números por 3. Então, a gente consegue simplificar aqui essa continha, dividindo ambos por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 6 dividido por 3 é 2. Então, a nossa fração dá 3 meios. Existe um método também mais rápido da gente conseguir resolver essas operações, tá? Que é o nosso método borboleta. Como que a gente resolve o método borboleta? Dá para resolver também, por exemplo, essa fraçãozinha aqui, a gente consegue resolver normal pelo método do MMC ou pelo método borboleta, que às vezes pode ser mais simples do que o método convencional. Então, vamos lá. Como que a gente faz para resolver? Primeira coisa, eu vou multiplicar os denominadores, vou fazer 3 vezes 4, vou multiplicar aqui, vamos colocar aqui o tracinho. 3 vezes 4, 12. Então, 3 vezes 4 deu 12. E aí, o que eu vou fazer? O método borboleta tem esse nome por um motivo, que é o quê? Aqui, ó, eu vou desenhar como se fosse a asinha da nossa borboleta, tá vendo, ó? E vou fazer a multiplicação entre eles, não a soma, a multiplicação. Vou fazer o 2 vezes o 4, que é 8. Vou repetir o sinal da operação, que é 1 mais, e vou fazer a segunda asinha aqui, ó, da nossa borboleta.
e vou fazer a multiplicação entre esses números. 3 vezes 3, 9. 9 mais 8, 17 sobre 12. Outro exemplo, quando a gente tem uma subtração, é a mesma ideia. O que eu vou fazer? Multiplicar os nossos denominadores, fazer 3 vezes 6, vamos colocar o tracinho. 3 vezes 6 dá 18. Vou fazer aqui a asinha, a borboleta, e eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 6, 30. Repetindo o sinal aqui, ó, da subtração. E vou fazer a outra multiplicação aqui, ó, a segunda asinha. 3 vezes 4, 12. Fazendo então a nossa subtração, repetindo aqui o nosso denominador aqui é 18. E 30 menos 12, que é 18 também. E 18 dividido por 18 vai dar 1. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho mais sobre soma e subtração de frações e também esse método específico que é o método borboleta para conseguir facilitar aí a continha de vocês. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.